As preocupações que mais te atormentam provavelmente não são os grandes mistérios do universo, como o que havia antes de tudo existir ou se estamos sozinhos no cosmos. Não que esses temas sejam desinteressantes, mas porque a maioria de nós está ocupada demais, lidando com os desafios do cotidiano, contas para pagar, desejos terrenos, incertezas sobre o futuro e inquietações do coração. Curiosamente, poucos recorrem à filosofia para encontrar respostas para essas angústias. Isso porque, historicamente, a filosofia se preocupou com questões grandiosas, muitas vezes distantes da realidade prática. O estoicismo, no entanto, segue na contramão. Sêneca já apontava que muitos erros surgem tanto dos conselheiros, que ensinam a argumentar em vez de viver, quanto dos alunos, que buscam aprimorar a perspicácia em vez da alma. Dessa forma, a filosofia, originalmente o estudo da sabedoria, acabou se tornando apenas um estudo das palavras. Se há uma escola filosófica que se manteve prática e aplicável a qualquer pessoa, independentemente da época, essa escola é o estoicismo. Afinal, como melhor definir uma filosofia cujos 3 grandes nomes representam extremos tão opostos? Marco Aurélio, o imperador romano e homem mais poderoso de seu tempo, Epicteto, um escravo aleijado, e Sêneca, um dos maiores intelectuais do Império Romano, que transitou do Senado ao exílio, retornando como conselheiro do imperador Nero antes de ser condenado à morte pelo próprio. O peso da liderança, o sofrimento da escravidão, o medo da decadência e da morte. Esses desafios não são tão diferentes dos que enfrentamos hoje, mas como os estoicos lidavam com essas dificuldades? Epicteto resumiu bem: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Um dos princípios centrais do estoicismo é distinguir entre o que está fora do nosso controle, os eventos externos, e o que podemos controlar, nossas interpretações e reações. Ou seja, gastar energia apenas com o que está ao nosso alcance. Por mais que nos esforcemos, nunca teremos domínio completo sobre fatores externos, como a percepção dos outros, o mercado de trabalho ou até mesmo nossa saúde. Podemos sim fazer o possível para ter sucesso e cuidar do corpo, mas o futuro sempre reserva surpresas. O único poder absoluto que temos é sobre nossa própria mente. Marco Aurélio escreveu: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Suas palavras ganham outro peso ao lembrarmos que ele escrevia apenas para si mesmo, em um diário que mais tarde seria publicado como Meditações. Quando ele afirma: "Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser. Seja um", é um tapa de luva na própria face e de tabela na nossa. Com tanto poder e riqueza, Marco Aurélio não precisava refletir sobre virtudes e vícios. No entanto, em vez de se corromper, ele buscava ser um homem justo, consciente de que ações falam mais alto que palavras. E do alto de seus privilégios, concluiu: "Muito pouco é necessário para uma vida feliz. Tudo está dentro de você, na sua forma de pensar." Essa ideia é a base do estoicismo e ecoa em Sêneca. Até que tenhamos começado a viver sem elas, não percebemos o quão desnecessárias muitas coisas são. Nós as usávamos não porque precisávamos, mas porque as tínhamos. Em tempos de consumo desenfreado, essa reflexão ganha ainda mais relevância, reforçando a ascensão do minimalismo. É intrigante que uma filosofia de 2000 anos atrás chegue às mesmas conclusões que estamos redescobrindo hoje. Não podemos comprar felicidade acumulando coisas ou tentando mudar o que está fora de nós. Os estoicos já deixavam claro que a mudança precisa acontecer internamente. Sêneca dizia: "Se você realmente quer escapar do que te atormenta, não precisa estar em outro lugar, mas ser uma pessoa diferente. Fugir não adianta, pois sempre levamos a nós mesmos para onde formos. Mas será possível alcançar paz interior, independentemente das circunstâncias?" Epicteto acreditava que sim. Ele resumiu essa ideia de forma radical: doente e ainda assim infeliz, em perigo e ainda assim infeliz, morrendo e ainda assim infeliz, no exílio e ainda assim infeliz, na desgraça e ainda assim feliz. Palavras pesadas, mas vindas de alguém que conheceu o sofrimento na pele, um ex-escravo aleijado, cujo nome real nem sequer se sabe. Epicteto significa apenas adquirido, e como Sêneca dizia, às vezes, até viver é um ato de coragem. Vale ressaltar que o estoicismo não prega a passividade diante das injustiças. Sêneca defendia o tratamento humano dos escravos. Marco Aurélio governou um império, tomando decisões cruciais em tempos de guerra e peste. Mas ambos acreditavam que, para mudar o mundo, era necessário primeiro cultivar as 4 virtudes estoicas: coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. "Se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga", escreveu Marco Aurélio. Imagine como nossas vidas seriam diferentes se aplicássemos esses princípios: a serenidade diante do sofrimento, a capacidade de encontrar felicidade em qualquer situação, a coragem de enfrentar desafios com justiça,
o autocontrole para não ceder a pensamentos destrutivos e a sabedoria para reconhecer tudo isso. No fim das contas, é impossível para um homem aprender aquilo que acha que já sabe. Epicteto dizia que nunca viu um estoico perfeito, e nem é necessário. O simples fato de buscar já é suficiente. Sêneca nos lembra: tememos mais do que sofremos. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. E Marco Aurélio complementa: escolha não ser atingido, e você não será. A mente sobre a matéria. Uma filosofia antiga que não envelheceu um dia. Com semelhanças com o budismo e influência no cristianismo, o estoicismo segue atemporal. Epicteto conclui: a filosofia não visa garantir nada de externo ao homem. Assim como a matéria-prima do carpinteiro é a madeira e do escultor é o bronze, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida.